Olá, paz e saúde para você e toda a sua família. Eu sou o pastor Gilmar e esse é o devocional comunitário no livro de Atos dos Apóstolos, uma iniciativa da equipe de missões da Terceira Igreja Presbiteriana Renovada em Belo Horizonte. E você também pode acompanhar o nosso trabalho pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook. 3 Renovada BH, uma família comprometida a ajudar. Vamos aprender juntos sobre a palavra de Deus? Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. O texto de hoje está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, do versículo 27 ao versículo 30. Depois de ter falado sobre o crescimento da igreja em Antioquia, junto com os gentios, Lucas conta uma rápida história para Teófilo, com duas informações interessantes. Primeiro, que naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. O fato é que algumas pessoas eram tratadas como profetas. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, diz: "Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação." A intenção principal da profecia sempre será a edificação da igreja. Os profetas são porta-vozes de uma mensagem, e no contexto de Atos dos Apóstolos, podemos compreender muito bem mensagens que ora eram apresentadas à igreja como uma das dimensões maravilhosas do trabalho de edificação do Espírito Santo na vida daquelas pessoas. É importante considerar que uma igreja que vive a atualidade da profecia é uma igreja que também vive a atualidade do discernimento. O Espírito Santo continua falando de forma livre, edificando a igreja do Senhor Jesus através de homens, mulheres e crianças, que são instrumentos de Deus para a edificação do corpo de Cristo. E nesse caso, em específico em Atos dos Apóstolos, a profecia que Ágabo entregou para a igreja é de que haveria uma grande fome em todo o mundo, pelo menos o mundo conhecido da época, no contexto no qual eles estavam vivendo. E realmente isso se cumpriu, veio essa fome nos dias do imperador Cláudio. Mas o que nos interessa aqui é compreender o que foi feito com essa palavra que o Espírito trouxe através da vida de Ágabo. A igreja em Antioquia poderia ter simplesmente recebido essa palavra e guardado em algum lugar, compreendendo que Deus estava avisando e que talvez por isso eles não fossem surpreendidos por essa fome e pudessem passar por esse período de forma tranquila. No entanto, não era exatamente isso que o Espírito queria que a igreja de Antioquia fizesse. A profecia sempre visa a edificação da igreja e transformar os discípulos de Jesus cada vez mais à imagem do Cristo ressuscitado, em humildade, em mansidão, em paz, em domínio próprio e, acima de tudo, em solidariedade. Eles não receberam aquela profecia apenas para informação, mas para que eles pudessem, de alguma forma, se preparar para ser bênção na vida de outras pessoas. É o que se espera de uma igreja que talvez em um país do mundo ela seja abençoada, seja rica, seja próspera, tenha muitos bens, muitas propriedades, mas em outros lugares do mundo, irmãos passam fome e lutam com muita dificuldade para manter o mínimo de dignidade para suas vidas. Mesmo na América Latina e no Brasil, nós temos muitas igrejas, às quais o Espírito já disse a respeito da fome e da dificuldade de outros irmãos. Mas isso nem sempre é acolhido no coração como uma palavra do Espírito e nem sempre isso se transforma em uma prática de vida condizente com o Evangelho de Jesus Cristo. E quando essa fome acontece, ela prejudica muito os irmãos em Jerusalém. Os irmãos em Antioquia escutaram a voz do Espírito
E o texto diz que cada um, conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. Preste bem atenção, são os gentios que estão ajudando. São aqueles que os irmãos da Judéia, há bem pouco tempo, consideravam indignos sequer de receber a visita de um dos apóstolos. É isso que o Espírito está falando e é isso que o Espírito está fazendo, quebrando realmente o orgulho, quebrando o preconceito, fazendo com que a igreja compreenda a sua verdadeira vocação, o seu testemunho na unidade. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela escuta a voz do Espírito, ela atende essa voz do Espírito e ela age tal como Cristo viveu e ensinou. Paulo e Barnabé são incumbidos de levar essa ajuda aos presbíteros que estavam com os irmãos que moravam na Judéia. Notemos bem que Paulo ou Saulo e Barnabé, eles vão até Antioquia para evangelizar, para falar do amor de Deus, para explicar a fé em Jesus Cristo. E o fruto de todo esse trabalho de Saulo e Barnabé junto aos irmãos gentios foi uma igreja humilde, uma igreja humana, uma igreja que testemunhava a presença do Espírito Santo, uma igreja na qual as pessoas realmente poderiam ser chamadas de pequenos cristos, de cristãos, vivendo a vida de Cristo. Era isso que Teófilo deveria saber e que Lucas está explicando. Deus abençoe você e Deus abençoe a sua família. Que o infinito amor de Deus nosso Pai, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas e profundas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todos nós, hoje e para sempre. Amém. Ajudem-nos a divulgar este trabalho. 3 Renovada BH, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Uma família comprometida a ajudar. Acompanhem nossas lives, nossos estudos bíblicos, nossas pregações, enfim, o nosso trabalho. Queremos ser bênção para você, queremos ser bênção para sua família, queremos ser bênção para as pessoas que você ama. 3 Renovada BH, uma família comprometida a ajudar.